E aí, nessa toada, vamos falar sobre as coisas que o Lula vai fazer e vamos falar sobre as coisas que ele não vai fazer. Então nós temos 3 notícias aqui sobre isso. Segurança Pública de Lula mira arsenal pesado de CACs e pode caçar licenças de clubes de tiro. Então isso aqui a gente pode ter um horizonte do que o governo Lula vai fazer para frear o avanço da posse de armas de fogo das bases bolsonaristas, né? E vai ser difícil. Alex Mirkan, no Brasil de Fato. Governo de transição prioriza a revogação de medidas de Bolsonaro para conter o fluxo de armas para grupos criminosos. O grupo de transição planeja conter o fluxo de armas de fogo e munições de civis para grupos criminosos e milícias privadas. Coordenador da equipe de Justiça e Segurança Pública, o senador eleito Flávio Dino, tem falado em revogar decretos de Bolsonaro para iniciar um plano de desarmamento da população. Nessa quarta-feira, dia 23, o político maranhense voltou a atacar os decretos e portarias editados pelo governo Jair Bolsonaro, que fizeram o número de armas nas mãos dos civis quase triplicar, segundo o levantamento do Sou da Paz. Existe uma decisão do presidente Lula de mudar a legislação que foi mutilada nesse período bolsonarista, no sentido de voltarmos ao controle responsável sobre as armas. O que temos em debate é como vai ser a regulamentação dos CACs em relação aos arsenais que foram adquiridos nesse período em que reinou o vale tudo. Daqui para frente, não há dúvidas de que as portarias, as normativas, que foram editadas inclusive contrariando a lei, serão revistas. Apesar de ainda reunir propostas e estratégias, o governo Lula não deve promover mudanças drásticas de imediato para a maior parte das pessoas que já possuem armas. O foco será cortar excessos nas liberações dadas aos CACs, aumentar a fiscalização sobre clubes de tiro e recolher armas de grosso calibre. Sobre Bolsonaro, cada CAC pode adquirir 15 fuzis e 6 mil munições por ano. Ampliando os arsenais de civis tanto em quantidade quanto em calibre. Ao mesmo tempo, os clubes de tiro se proliferam pelo Brasil e mostraram sua influência política e financeira, sendo um dos principais financiadores de protestos pró-armas realizados nos últimos 4 anos. A gente estima que tenha entrado ali no mínimo 1,2 milhão de armas só na mão de civis, dezenas de milhares de fuzis, muitos dos quais que já se sabe hoje estão sendo comprados por laranjas e desviados para o crime organizado e para milícias. Tá. Algumas coisas a respeito disso aqui. A proposta não é tanto desarmar quem já tá armado, não é tanto, mas é frear o avanço do armamento na população civil. A questão é, isso vai ter que envolver as Forças Armadas, porque as Forças Armadas são responsáveis por fiscalizar a posse de arma no Brasil, até onde me consta. E essa reforma que eu acho que vai ser um grande desafio, de fazer com que as Forças Armadas façam o seu trabalho, digamos assim. Outra coisa, eu já cheguei a cometer um erro aqui que eu acho que vale a pena eu falar sobre. Eu falei que o último referendo que o Brasil tinha feito foi o referendo acerca da campanha do desarmamento. E eu cheguei a falar que esse referendo não foi respeitado. Isso é mentira, gente. Eu não sabia que isso era retórica da direita. O referendo foi respeitado. O que tava no referendo não era a... E deixa eu ver se eu acho exatamente qual era a pergunta que tava no referendo, pra eu não falar besteira de novo. Ó, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? A maioria dos eleitores escolheu não. E por essa razão, o artigo que previa a proibição foi excluído do Estatuto do Desarmamento. Isso é mentira, gente. Você pode comprar arma no Brasil, você sempre pôde comprar arma no Brasil. Só que tinha critérios. A questão é que no governo Bolsonaro isso foi flexibilizado. Só que a questão é, nunca se proibiu a venda de armas no Brasil. Nunca. Então isso aqui é uma puta de uma mentira que a direita conta o tempo todo e que eu, vendo outras pessoas falarem, acabei achando que era verdade. Mas aí me falaram, cara, você tá repetindo retórica da direita, eu fui checar e vi que era verdade. Que realmente isso aqui é essa coisa de, teve o referendo lá e o governo tocou foda-se porque o Lula é totalitário. Isso é mentira, tá? Então aqui, fazendo uma errata de uma coisa que eu falei, e aí pra vocês não caírem na mesma besteira, né, de falar o que eu falei. Mas vocês vão ver, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver essa retórica voltar e ainda ser repercutida principalmente pela direita, falando o referendo do Estatuto do Desarmamento não foi respeitado pelo governo. Com todos esses critérios não é a mesma coisa que ser proibido? Ser proibido significa que é proibido. Com critérios significa que pode, mas tem critérios. Maconha é proibido. Você pode comprar maconha no Brasil? Não, nem com critérios, sabe? Comprar álcool no Brasil é algo que tem critério. Álcool é produzido no Brasil? Não, você tem que ser maior de idade pra tomar álcool. Tem coisas que pra comprar precisam de critérios, gente.
Mais uma, essa aqui é uma que eu tenho que ler em off aqui. Folha de São Paulo, Rafael Balago. Tarifa zero nos ônibus avança no país e é debatida por equipe de Lula. Ó, Lula. Lembra do MPL, gente? Movimento Passe Livre? 2013? Pá, não sei o que lá. Jornadas de junho? Pular catraca? Os caralho? Faz o L, porra. Em 2022, a ideia de tirar a cobrança do transporte público ganha impulso no Brasil. Além do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciar que analisa a ideia, ao menos 11 cidades passaram a adotá-la e o tema é debatido pela equipe de transição do Lula. O presidente Lula pode dar apoio a essa ideia. Joguei o tema para ser debatido no grupo de trabalho das cidades. Meu papel é ajudar a convencê-lo da necessidade do direito de ir e vir. Assim como a população tem acesso à saúde gratuita e universal, acesso à educação precisa ter acesso ao transporte, diz Gilmar Tato do PT, deputado federal eleito por São Paulo e que integra a equipe de transição do governo. Ex-secretário municipal de transportes de São Paulo, Tato, defende a criação de um sistema integrado de mobilidade, a exemplo do SUS com a saúde, em que o governo federal possa enviar recursos para ajudar as cidades a melhorar a estrutura de transportes. Esse sistema incluiria a adoção da tarifa zero. Uma das questões que poderiam ajudar no avanço da proposta e que precisa ser resolvida na alçada federal é a do Vale Transporte. Hoje, as empresas pagam o benefício só aos funcionários que usam ônibus e trens. Uma das ideias para custear o passe livre é mudar o modelo. As companhias passariam a pagar ao governo uma taxa de transporte para todos os funcionários, sendo que o valor por empregado seria menor do que o gasto atual com o VT. Assim, haveria um aumento de arrecadação, pois espera-se mais empresas passariam a contribuir. Isso deve reduzir os custos das empresas que pagam muito VT e aumentar os das que pagam pouco, como os escritórios de advocacia, onde muita gente vai de carro. Avalia Sérgio Avaleda, coordenador de Núcleo de Mobilidade Urbana do INSPER e ex-secretário estadual do Transporte. Os especialistas consideram que poderia se criar uma cesta de várias fontes de recursos para custear a ideia, como verbas de cobrança por estacionamento na rua, pedágio urbano, transferências federais e a venda de certificados de potencial construtivo. Isso aqui já foi feito em outros países, inclusive. De taxar mais quem usa carro para poder financiar o transporte público. Isso aqui não é novo, né? Até hoje, nenhuma grande metrópole adotou tarifa zero de forma completa, sobretudo porque os custos de manter um sistema para transportar milhões de pessoas por dia são muito elevados. A cidade de São Paulo gastou, em 2021, 3,3 bi em subsídios para a rede de ônibus, fora o valor pago pelos passageiros. A capital paulista, no entanto, já foi pioneira em outras mudanças no transporte. Em 2004, lançou o bilhete único que permite mais de uma viagem com uma só cobrança em determinado período. E o período é largo porque, em São Paulo, o tempo é muito... Assim, o tempo passa de outra maneira, né? Eu não lembro exatamente quanto que é, mas é um período bastante generoso. A mudança abriu mais possibilidade de deslocamento aos usuários, especialmente das periferias. Quando o bilhete único foi integrado ao metrô, alguns anos depois, o total de passageiros nos vagões teve forte alta, mostrando que havia uma grande demanda reprimida pelo transporte. Cidades que estão adotando agora a tarifa zero no Brasil também registram forte procura. Em Caucaia, no Ceará, a cobrança foi abolida em agosto de 2021. Desde então, o total de viagens de ônibus passou de cerca de 500 mil para 2 milhões. E, gente, isso aqui é interessantíssimo, porque muitas pessoas deixam de usar o transporte público por causa do custo, e quando o transporte é gratuito, muitas pessoas deixam de usar os seus carros para usar o transporte público. O que é muito interessante porque só existe uma solução para diminuir a emissão de gases de efeito estufa no transporte. É transporte público. Não é carro elétrico, não é patinete, não é monociclo, não é nada disso. É transporte público. E um transporte público com tarifa zero seria fundamental porque as pessoas passam a usar. Esse exemplo de Caucaia é sensacional. Quadruplicou o uso. Em São Paulo, aumentaria muito o uso também. E São Paulo é uma cidade que tem problemas seríssimos com transporte individual. Diminui o trânsito também, exato. Meu ponto final era esse também. É uma transferência direta de renda para a população, que pode usar o dinheiro que gastaria no transporte em outras coisas, movimentando a economia da cidade, diz Vitor Valim, prefeito da cidade de Caucaia, que tem 360 mil habitantes, é uma cidade relativamente grande. Valim diz que o transporte consome 3,6% do orçamento e que fez arranjos nas contas municipais para acomodar o gasto sem criar novas taxas. Segundo a NTU, Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, há 51 cidades no país com projetos ativos de passe livre. A maioria é no Sudeste. Dessas, 12 adotaram a medida em 2021 e 2022. No estado de São Paulo são 17, entre as quais Olambra, Ilha Solteira, Pirapora, do Bom Jesus e Presidente Bernardes, em Ribeirão Pires. A gratuidade vale só aos domingos e feriados, o que já é alguma coisa. O segundo estado com mais iniciativa é Minas Gerais, com 12.
No Paraná, a cidade de Paranaguá, com 157 mil habitantes, adotou a medida em março. Os moradores e trabalhadores da cidade tiveram de fazer um cadastro para ter o direito ao benefício. Paranaguá tentou criar uma nova taxa sobre as empresas para custear a mudança de R$ 50 por funcionário, mas a medida foi barrada pela justiça. A cidade então passou a bancar as passagens com recursos já existentes, como os obtidos com publicidade nos ônibus. As empresas continuaram a ter que pagar VT para os colaboradores, o dinheiro vai para o caixa da prefeitura. Em Maricá, Rio de Janeiro, a transição rumo à tarifa zero foi mais longa. O processo começou em 2013. Nossa, começou na época do MPL, do grande movimento do MPL, né? O MPL já fazia movimentos antes. A prefeitura optou por criar uma autarquia, a EPT, para implantar a gratuidade. A empresa começou com frota e motoristas próprios, mas hoje também contrata empresas para operar as linhas gratuitas. No entanto, o serviço grátis foi lançado ao mesmo tempo em que outras cobradas continuavam operando. Isso levou os operadores de ônibus pagos a entrar na justiça para questionar a mudança, gerando um embate que só se resolveu em 2020, quando os contratos de concessão terminaram. A isenção da tarifa é bancada com recursos de royalties do petróleo. Entre 2021 e 2022, Maricá ampliou a frota de 50 para 115 ônibus. No mesmo período, o total de passageiros se multiplicou de 40 mil para 120 mil por dia. Triplicou a quantidade de passageiros. Antigamente, quem morava num certo distrito não conhecia os outros distritos da cidade porque não tinha dinheiro para deslocamento, a economia não girava. Agora pode-se ir a qualquer área do município, o que melhora muito o desenvolvimento das regiões, afirma Cláudio Haddad, presidente da EPT de Maricá. Já entre as capitais, apenas São Luís, no Maranhão, tem um piloto de tarifa zero oferecida em uma região da cidade para funcionários do comércio a partir das 9 desde outubro do ano passado. Para as empresas de ônibus, a isenção não traria problemas, porque as prefeituras podem remunerar os empresários pelos quilômetros rodados por cada ônibus, em vez de pagar por pessoas transportadas, como é comum hoje. Como o número de passageiros teve forte queda com a pandemia, as empresas que tinham o valor da passagem como principal fonte de renda passaram a ter dificuldades. Elas geralmente não podem aumentar a tarifa sem aval da prefeitura, e o custo político de subir os preços, como 2013 mostrou, pode ser alto. Assim, houve casos no interior do país em que empresas desistiram de operar as linhas, deixando a cidade sem transporte. Uma coisa é a tarifa cobrada do usuário, a outra é a tarifa da remuneração das empresas. A nossa preocupação é ter garantias de que a remuneração dos custos operacionais terá continuidade, diz Marco Bicalho, diretor da NTU. É importante primeiro trabalhar nas fontes de recurso para depois implementar a política. Muitas cidades estão dando subsídio, mas a população não sente diferença. Com a tarifa zero, há transparência para o público e previsibilidade para as empresas. Ou a gente pode adotar uma política de estatizar o transporte público e não ter que remunerar as empresas que têm margem de lucro, tá? E que levam esse lucro em consideração sempre. Mas isso é querer demais. Então a gente deixa isso pro socialismo, né? O que será que o mercado, né, das empresas de ônibus vai achar da tarifa zero? Vai quebrar, vai quebrar. Não tem... Tarifa zero vai quebrar, gente. Vai quebrar. Vai dar uma merda colossal aqui no Rio de Janeiro. Você diz na... Onde que era mesmo? Qual cidade que era? Maricá? Ou você tá falando na capital? Empresários fazem greve. Ai, que bonitinho. Chama lockout greve de empresário, inclusive. Por que as pessoas deixariam de usar os carros para usar os ônibus? Por uma série de razões. Primeiro, você falou do aumento da quantidade de pessoas usando. Você viu que as cidades que adotaram tarifa zero aumentaram a frota, né? Aqui, ó. Maricá ampliou a frota de 50 ônibus para 115 ônibus. Entre 2021 e 2022, em um ano só. Então, claro que vai ter que ter um aumento da frota. Isso é necessário, já é necessário agora mesmo sem a tarifa zero. Só que... O que faz com que as pessoas usem? Duas coisas que me vêm à mente imediatamente. Gasolina é caro pra caralho, principalmente agora. E em São Paulo, aí eu tô falando da minha experiência como paulistano, o ônibus é muito mais rápido. Porque os ônibus eles vão pelos corredores, gente. Então, em horário de pico, você consegue chegar mais rápido de ônibus do que de carro, porque você fica preso no trânsito com os carros e os ônibus vão pelos corredores. Se a gente aumentar a frota, as pessoas pararem de usar os carros, não todo mundo, né? Mas diminuir o uso de carro e aumentar o uso de ônibus, o trânsito diminui, gente, e a gente consegue chegar mais rápido nos lugares. Aqui em São Paulo faz toda a diferença. Não ter que estacionar é outra coisa. Ônibus não tem dia de rodízio, vocês estão falando várias coisas interessantes. E me corrijam se eu estiver errado, eu lembro de ter lido isso na época que o Haddad era prefeito. Tem muito mais acidente de carro. Então, aumentar a frota de transporte público e as pessoas irem usando o transporte individual cada vez menos, diminui a chance de acidentes. E no ônibus dá pra você viajar mexendo no celular, vendo TikTok. Lendo Marx. No ônibus. Coisa que eu não posso fazer, porque se eu olho qualquer coisa em carro eu fico enjoado.
Se tivesse tarifa zero em São Paulo, eu não tava fazendo live agora, gente. Eu tava andando no ônibus no foda-se, só por andar. Ah, vou andar de ônibus pra lá e pra cá, sabe? Vou entrar no ônibus e ver até onde ele vai. Depois eu volto. Eu não estaria aqui, eu estaria num busão agora. Metrô, então, vapo, irmão. Tour por São Paulo, exatamente. Eu pegava busão e ia até Mirim, até o terminal e voltava, sabe? E olha só que loucura, quando o Haddad era prefeito de São Paulo, teve o passe livre pra estudante. E depois entrou o Dória e aí acabou o passe livre. O passe livre durou, tipo, 2 anos. Fazendo IRL, Viciado em... Busólogo, né? Eu ia virar busólogo. Passe livre pra estudante até o doutorado, olha só. Aqui em São Paulo era assim também. Não é mais. O único busão que eu pegava de graça era o ônibus dentro da USP. Claro, em São Paulo é muito mais complexo fazer isso, mas assim, não é impossível, né? E lembra, gente, quem participou das jornadas de junho lá e observou toda a questão do MPL, vocês lembram de pessoas de direita falando vai quebrar, vocês lembram disso? Falando que é impossível passe livre. Ah, da onde que vai vir o dinheiro, meu? Da onde que vem o dinheiro pra financiar? E tem sempre aquele argumento bem esdrúxulo que é... Nossa, esse é o pior, é o que mais me deixa bolado. Ah, você paga o ônibus, né? Pago. E aí, se for passe livre, você vai pagar o ônibus pelos impostos. Aham. Ah, então não é melhor pagar direto do que pagar nos impostos? Porque aí você pode escolher pagar? Gente, esse argumento tem tantos problemas que eu não sei nem por onde começar. Vocês já ouviram essa besteira? Mesma coisa falando do SUS, né? Não existe almoço grátis. Primeiro, irmão, por que você paga passagem de busão? Você paga menos imposto? Primeiro de tudo, você acha que você paga menos imposto porque a gente tem que pagar as passagens? Não, né? Segundo, a ideia é que os impostos sejam progressivos. Quem ganha mais, paga mais. No Brasil não é assim, mas deveria ser. O Brasil é uma mãe pros ricos. O Brasil é um paraíso fiscal pra quem é rico. Aí a ideia é, pessoas que são milionárias, bilionárias, trilionárias pagam mais impostos e aí isso financia esses serviços públicos. A nível estatal. É uma tremenda de uma bobagem essa coisa do... Ah, em vez de pagar pelos impostos, você não prefere você ter a livre escolha de pagar o que você quer? Liberdade e livre escolha pra quem tem dinheiro, quem não tem que se foda, né? E aí, a gente falou de coisas que o Lula pode fazer. Agora vamos falar de uma coisa que ele não vai fazer? E essa é pra machucar, hein? Essa é pra machucar, como diria aquele famoso pagode. Alckmin diz que não tem reforma a ser desfeita e que imposto sindical obrigatório não voltará. Vice-presidente eleito defendeu que a reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer foi importante. Ele afirmou que haverá ajuste fiscal durante o governo Lula. F maiúsculo no chat. Assim, desapontado, porém não surpreso, faz o F, exato. Faz o A agora, faz o A de Alckmin. F, porém não surpreso, Lembro que eu tava falando a respeito de que as reformas que a burguesia queria aprovar no governo Dilma e ela foi removida do governo justamente para aprová-las já passaram e isso já está feito. Por isso que a gente salientou que num eventual governo Lula, o máximo que a gente conseguiria era um freio nessas políticas neoliberais, não uma revogação, mas um freio, sabe? Ana Paula Castro e Elisa Claveri na Globo. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin afirmou, nesse sábado, que não tem nenhuma reforma aprovada em governos anteriores a ser desfeita pelo governo do presidente eleito Lula. Nenhuma. E o Lula já tinha falado, tem que ver o que tem de bom na reforma trabalhista. Sabe o que tem de bom na reforma trabalhista para o trabalhador? Nada. Zero. Não tem um elemento da reforma trabalhista que é favorável aos trabalhadores. Nenhum, tá? E caiu. Minha luz tá piscando, gente. Eu acho que tá caindo por causa disso. Em seguida, Alckmin negou a volta da obrigatoriedade do pagamento pelos trabalhadores do imposto sindical. O pagamento é facultativo desde 2017, quando a reforma trabalhista foi aprovada. A reforma trabalhista é importante e não vai voltar ao imposto sindical. O imposto sindical, gente, era 1 dia de trabalho por ano, que era obrigatório dos trabalhadores pagarem pros sindicatos. Agora o imposto sindical é facultativo. O que isso aconteceu na prática? Alguns sindicalistas e alguns grupos sindicais acreditavam que os trabalhadores iam pagar voluntariamente os sindicatos. Isso não aconteceu, tá? O rendimento da arrecadação dos sindicatos diminuiu bastante e isso enfraqueceu os sindicatos. Isso aqui tem um objetivo claro. O enfraquecimento da organização da classe trabalhadora, tá? É óbvio isso aqui, tá? E isso tudo sobre a retórica
de que os sindicatos são organizações para tirar dinheiro do trabalhador, que na verdade só pensam em si próprias. Existe sindicato pelego? Sim. Existe sindicato for profit? Sim. São todos. Nem fudendo que são todos. E isso aqui, do ponto de vista da burguesia, o objetivo é claro. Era desmontar os sindicatos. E isso foi feito, tá? Isso aqui teve um impacto bastante sério. O vice-presidente eleito defendeu, entretanto, que é preciso aprofundar a discussão sobre a proteção social de trabalhadores de aplicativo como entregadores. Nós estamos frente a uma questão de plataformas digitais que precisam ser verificadas. Quando você tem um menino lá, entregador de lanche, que não tem descanso semanal, não tem saúde, não tem aposentadoria, não tem nada, é preciso aprofundar essas coisas. É preciso aprofundar essas coisas? Ô, Alckmin, isso é uma ameaça, velho? Parece que ele tá fazendo uma ameaça. Não tem saúde, não tem descanso, não tem aposentadoria, não tem nada. É preciso aprofundar. Aprofundar o quê, velho? A faca no peito dele? Como se expressa bem, né, o cara? E aí eu vi uma matéria hoje de um jornal que eu não gosto, eu não vou ler, eu não vou citar, falando assim: o Lula quer dar patrão pra quem não quer ter. Ô, chat, o cara que trabalha no iFood não tem patrão? O cara faz parte de uma cooperativa? O cara faz parte de propriedade comunal? Não, né, caralho? O cara que trabalha em aplicativo tem patrão, da mesma maneira que eu também tenho. Meu patrão é a Amazon. Quem decide o quanto eu vou ganhar e como eu vou trabalhar é o meu patrão, a Amazon. É de mamar o cu do Papai Noel isso. Sócio da Amazon, né? O vice-presidente eleito afirmou ainda que o ajuste fiscal será feito de forma permanente. Podem acreditar, vai haver ajuste fiscal. E não em uma semana. Vão ser 4 anos de ajuste, porque você pode todo dia estar melhorando a eficiência do gasto público. Falou, não falou nada, né? Alckmin defendeu que governar é escolher e que muitas formas de fazer ajustes. Falou, não falou nada. Qual é a preocupação que a gente deve ter? Eu não vou gastar mais do que eu arrecado. Ai, que ódio! Então eu preciso cortar gastos. Eu vou cortar salário mínimo, eu vou fazer ajuste em cima de 70% dos aposentados pensionistas do Brasil. Eu não vou gastar mais do que eu arrecado. De novo, essa coisa falando como se o orçamento do Estado fosse uma casa. Gente, essa analogia é péssima. Esse papo é furado pra caramba. Ah, e você, na sua casa, você precisa gastar quando você arrecada. Você pode gastar mais do que você arrecada? Vamos pegar essa caixa de chocolates aqui. Gente, isso é terrível. O Estado não funciona dessa maneira. Isso tudo é para criar a ilusão na população de que esse tipo de ajuste fiscal, desse tipo de contingenciamento, esse tipo de austeridade é necessário. E não é. Isso aqui é interesse da burguesia, isso aqui é luta de classes. Mas o clássico do Marx é: a burguesia faz com que os seus interesses pareçam interesses de todos. Também presente no evento, o presidente do Teucum, ministro Bruno Dantas, defendeu um equilíbrio entre as buscar novas fontes de receita e cortar despesas. Tá, mesmo papo furado. Enfim. Isso aqui é só pra bater esse martelo numa coisa que a gente já tinha falado há um tempo, que é muito improvável que o governo Lula revogue qualquer reforma que foi feita no governo Temer e Bolsonaro. Qualquer. O que você leu pra saber como Caixa do Estado funciona de fato? Eu esqueci o autor do texto. Mas é um texto sobre como funciona mais ou menos o Banco Central. Tem um outro autor que fala um pouco sobre isso, que é o Saad Filho. E quem fala muito bem sobre isso em vídeo, se você quiser acompanhar, é a Ju Furno e o Humberto Matos. Mas eu esqueci as referências de cabeça agora, eu preciso pegar. Inclusive, quem me passou as referências foram eles dois, a Ju e o Humberto.